Segundo Reis, capítulo 5, versículo 20 a 27, diz assim: Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor que eu hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo. E disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas, da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: Ser servido, tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e pô-los sob 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E ele disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata, e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, a tua descendência para sempre. Então saiu de frente dele leproso, branco como a neve. Nós lemos aqui um episódio que ele vem logo depois de uma história bastante conhecida, que é deste sírio, Naamã. Ele era um general, um capitão do rei da Síria, muito importante, muito rico, e tinha, porém, um problema. Ele era leproso. Apesar de toda a riqueza, a honra, a posição, o prestígio que ele tinha, ele era leproso. Então, ele tinha na sua casa uma serva hebraica, uma jovem, e ela falou: É o seguinte, patrão, lá na minha terra tem um homem de Deus chamado Eliseu. E ele, se você for falar com ele, ele pode te curar. Ele pode te curar. Naamã falou: Não tenho o que perder, eu vou lá. Então ele foi até Eliseu e a história, rapidamente resumindo, ele chegou lá e Eliseu, ele chegou, como ele era um general, chegou com muita pompa e cerimônia, né? E Eliseu nem falou com ele. Mandou um recado. Falou: Diga para ele tomar banho no Rio Jordão. E Naamã ficou meio que ofendido. Falou: Rapaz, eu sou um general, vim aqui, ele nem saiu para falar comigo, mandou um recado para tomar banho nesse rio. Não tem rios, eu não podia tomar banho nos rios lá no meu país. Por que esse rio? Eu não vou, perdi meu tempo, vou embora para casa. Aí um assistente dele falou: Naamã, você veio até aqui, toma banho no rio. Não custa nada, toma banho no rio. Ele falou: Tudo bem, vou tomar banho no rio. Aí tomou banho no rio, adivinha, curou-se da lepra. Aí ele voltou para a casa de Eliseu e falou: Muito obrigado, funcionou. O que eu posso fazer? Posso dar ouro, posso dar prata. O que você pediu, eu te dou. Mais ou menos assim. E Eliseu falou: Não quero nada não. Pode ir em paz. Ele falou: Então deixa eu levar um pouco de terra de Israel para eu poder então adorar lá, num terra de Israel. Falei: Leve o que você quiser, leve uma caçamba toda. E ele foi embora. Aí que começa a história que nós lemos aqui. Geazi era o servo de Eliseu. E a gente leu o que ele falou. O meu senhor, Eliseu, não cobrou nada desse sírio. Não pegou nada na mão dele. Sabe uma coisa? Eu vou atrás dele. E aí a gente pega aqui a história, como ele foi atrás e pediu. E recebeu. Mas, hoje, a partir deste texto, deste episódio, eu quero falar sobre o tema e responder a pergunta: a desonestidade compensa? Compensa? Vale a pena ser desonesto? É claro, nós sabemos que não, né? Mas vamos ver o que podemos aprender sobre esse tema aqui deste episódio. Então, algo interessante, algumas coisas interessantes sobre desonestidade é que, primeiro, como qualquer pecado, desonestidade ela se alastra. Ela espalha. Você não vai ser... Não, eu só sou desonesto em casa, mas no trabalho eu sou honesto. Não.
A desonestidade se alastra. Você vai ser desonesto no trabalho, em casa, com os amigos, com família, com o que você compra, com o que você vende. Você vai ser desonesto, não você, né? Mas a pessoa desonesta, ela não é só desonesta em uma área, ou com uma pessoa, com um grupo. Não. Ela é desonesta. Qualquer pecado é assim. A pessoa que mente, eu só minto em casa. Não, tu mente em casa, no trabalho, na igreja, com os amigos. Quem mente, mente. Quem é desonesto em tudo. E isso é verdade de todo pecado. E quem é desonesto no pouco, é desonesto no muito. Olha o que Jesus falou em Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem-está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Você foi fiel, foi honesto no pouco, você vai ser honesto e fiel no muito. Mais tarde, nessa mesma história, em Mateus 25, ele fala o inverso. Ele fala, no pouco foste infiel, no muito vai ser infiel. Então, quando a gente é honesto, a gente vai desonesto, vamos ser desonestos em várias áreas. Muito ou pouco. Não, pastor, é o seguinte, coisa pequenininha, a gente pode ser desonesto, né? Se for uma mentirinha, não tem problema. É só mentirinha, não faz mal a ninguém. A questão não é o tamanho da mentira, ou se faz mal ou não. O problema de qualquer pecado é que é um pecado, primeiramente, contra Deus. Então, interessante, não é? Não interessa se é uma coisa grande ou pequena. Então, todo pecado, ele se alastra, todo pecado, ele acaba complicando nossa vida. E a desonestidade, na realidade, ela é um conglomerado, ela é um grupo, ela é um amontoado de pecados. Não é? Quando você é desonesto, você mente, você rouba. Quando você é desonesto, é porque tem ganância no meio, tem cobiça, tem inveja, tem egoísmo. Então, quando tem desonestidade, tem tudo isso ao redor. Tá? Então, desonestidade não é um pecado, é um balaio de pecado. É um conjunto de pecado. Então, vamos ver algumas características que a gente pode aprender desse exemplo específico. Versículo 20. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo nada, não recebendo de sua mão alguma coisa do que trazia. Porque ele trouxe coisas para dar. Ele falou, eu vou lá ser curado da minha lepra, eu espero, e eu vou dar, eu vou agradecer, eu vou pagar, eu vou dar. Não vou deixar de graça. Então, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que a desonestidade e, consequentemente, a pessoa desonesta sempre vai justificar a sua desonestidade. Aqui nós temos Geazi justificando o que ele ia fazer. O quê? O meu senhor poupou a este sírio Naamã. Ele poupou. Ele foi bonzinho demais. Lembrando que os sírios, você tem uma ideia, lembra aquela serva de Naamã que falou de Eliseu para ele? Aquela serva era uma escrava que Naamã havia capturado em uma das suas excursões militares, havia capturado e tomado ela, e eu imagino outras pessoas, como escravos para ele. Então você vê que os sírios não eram exatamente amigos de Israel e do povo hebreu. Não era. Então aqui Geazi fala, vem esse inimigo, esse sírio, e o meu mestre, além de curar ele, não tomou nada na mão dele. De graça. Não, isso não está certo, não. Eu vou endireitar esse erro. O que ele está fazendo? Justificando. Sabe o que eu vou roubar? Eu vou roubar por causa blá, blá. Gente, não tem desculpa. Sabe o que eu vou mentir? Eu vou mentir porque não tem justificativo. Eu vou enrolar essa pessoa, eu vou vender sabendo que não vale tudo isso. Eu vou ser desonesto. Por quê? É porque, não tem porquê. O desonesto vai sempre justificar, ou tentar justificar, a sua desonestidade. Aos olhos do desonesto, o que ele fez, está tudo honesto. Está tudo tranquilo. Eu não fico. Não, tudo bem, eu errei, mas por boa causa. Não existe boa causa. Tá? Mas essa é uma característica. Sempre vai ter um motivo, uma causa mais nobre, um motivo maior. Tá? Era essa a preocupação com Geazi. De fazer justiça contra Naamã, que é o nosso inimigo, é cheio da grana, ele veio aqui receber uma bênção e vai sair de graça, levou só um saco de terra. Não, isso não está certo, não.
eu vou lá receber uma pratazinha, umas mudas de roupa. Aí eu vou lá. Quando eu falo muda de roupa, não era uma camiseta, não. Quando eu falo muda de roupa, se fosse hoje em dia, se fosse colocar nos dias de hoje, uma muda de roupa seria um terno, calça, sapato, meia, cinto, gravata, camisa, tudo. Era não era um chinelo e uma bermuda. Não, era uma troca de roupa de você ir para um casamento. Com tudo, com tudo. Chique. Feito no alfaiate, caro. Tá? Não era uns mulambos lá que velho que ele tinha. Não, isso aqui era coisa de... Tá? E a prata. Muita prata. Então ele estava justificando. O que mais? Desonestidade, ser desonesto, sempre requer esforço. Olha o que fala o versículo 20. Ele falou o quê? Hei de correr atrás dele. Ele correu. Naamã, na sua comitiva, estava com cavalos. Nós vimos que ele desceu do carro. Esse carro, quer dizer, ele tinha uma carruagem. Carro ali é carruagem. Então ele tinha uma carruagem pessoal para ele. Ele tinha uma carruagem para trazer as coisas que ele tinha trazido para dar, sua comitiva. Então os caras estavam a cavalo, estavam de carruagem, de carroça, sei lá o que era aquilo. Geazi estava o quê? A pé. Por isso que ele falou que eu vou correr, porque se eu andar, eu nunca vou conseguir. Eu vou correr. Requer esforço. Você tem que correr atrás. Tem que tomar uma decisão e colocar a decisão em ação. Então, primeiro você pensa aqui, foi o que ele falou. O meu mestre poupou ele, eu sei o que eu vou fazer. Ele não tinha feito nada, ele só pensou, imaginou, planejou. Ei que eu vou lhe fazer. Eu vou atrás dele, e de fato ele foi, ele correu. Então veja como a desonestidade não é só você pensar. Por isso que a Bíblia ensina que pensar é pecado. Quer dizer, não, deixa eu refazer. Pensar não é pecado. Pensar em coisas erradas é pecado. Você pensar em ser desonesto já está errado. Tá? Não é errado pensar, não. Pode pensar, claro. Não é para a gente não pensar, tem que pensar. Mas quando você pensa como ele, eu vou receber alguma coisa dele. Ele estava em casa, sentado lá, não fez nada, não mexeu um dedo. Mas já é pecado. Por quê? Porque daquele pecado de pensamento, ele saiu correndo atrás. Ou seja, a ação começou aqui. Ó. A ação começou no pensamento. E qualquer pecado é assim. A gente peca depois que a gente concebe. Lá em Tiago fala isso. Que o pecado é concebido no coração e depois ele é executado. Tá? O exemplo de vem à luz, ele nasce. Tá? A gente pare o pecado. E começa com o quê? Com pensamento. Tá? Por isso que pecado não é só ação. É ação, é palavra, é pensamento. E também pode ser omissão. Ou seja, você não fez o que deveria. Então existe desonestidade que ela é passiva. Ela é passiva. Tem honestidade passiva, existe. A maioria requer, mas tem passiva. Vou dar um exemplo. Eu estou andando aqui, aí você vê que cai no meu bolso, eu não percebo, cai minha carteira. Eu não percebi, mas você percebeu. Qual é a coisa honesta a fazer? Ei, moço, deixa eu cair a carteira. Antes você olha e vê se tem dinheiro. Não, estou brincando. Se fosse minha carteira, provavelmente não tem muito dinheiro lá dentro. Mas enfim, cai no chão, a coisa certa é o quê? Moço, tome. Ou melhor ainda, você pega e vai correndo atrás. Ó, você deixou cair. Agora, como é que você pode ser desonesto sem fazer nada? Você vê cair e tu fica só... espero que ninguém veja. Aí você até passa lá perto assim e chuta uma areiazinha em cima, né? Ó, tem gente que já fez isso pelo jeito, né? Então, chuta assim uma areiazinha, bota uma... Ou fica ali em cima, né? Como não está com nada. Para quando a pessoa está bem longe, agora não posso mais devolver. Já dobrou a esquina, não sei que fim levou. Fazer o quê, né? Bom, sabe o que é isso? É ser desonesto sem correr atrás. Mas é desonesto do mesmo jeito. É desonesto do mesmo jeito. Tá? Então, desonestidade sempre vai ser justificada pelo desonesto. Desonestidade requer, geralmente, esforço. Tá? E desonestidade é irmã da mentira. Olha aqui no versículo 22. Meu Senhor me mandou dizer... versículo 22...
Ele chegou lá para Naamã, né, e falou, Naamã parou a carruagem, para, tá vindo ali o servo do homem de Deus, ele desce e falou, tudo bem? Tá tudo certo? Aconteceu alguma coisa? Aí ele disse, meu senhor, isso é Geazi falando de Eliseu, meu senhor mandou dizer, eis que agora mesmo, neste instante, acabou de acontecer, agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. Tem uma coisa, isso é verdade. Chegou alguém para Eliseu, chegou algum profeta para Eliseu, de canto nenhum. Eliseu mandou ele correr atrás para dizer que chegou ninguém, pediu alguma coisa. Não, ele estava o quê? Mentindo. E toda desonestidade tem mentira no meio. Toda desonestidade vai ter mentira no meio. De um jeito ou de outro, em algum canto vai ter mentira no meio, porque desonestidade é a irmã da mentira. É como eu disse antes, desonestidade é um balaio de pecados. E mentira é uma delas. Uma mentira, ela sempre puxa outra. A melhor forma de você se contradizer é você sempre falar a verdade. Você conta uma mentira, você vai ter que contar outra mentira para cobrir essa mentira, aí vai ter que contar outra mentira, daqui a pouco você nem sabe mais o que foi que eu disse para quem. Eu não sei mais o que eu falei para quem. Você sabe isso, você vê nesses filmes de detetive, né, policial. Geralmente é assim, a pessoa prende suspeito lá, né, aí fica perguntando a mesma coisa, né? Como é que foi? Eu já falei isso 10 vezes. Sabe o que está acontecendo? Ele está querendo ver se você se contradiz. Mas peraí, você falou que foi com fulano, agora foi com cicrano. Você falou que foi na terça, agora é na quarta. Cara, foi com quem e foi quando mesmo? Por quê? Quando você mente, você tem que ficar tentando se lembrar o que foi que eu falei, para quem que eu falei, o que foi que eu disse. Quando você fala a verdade, verdade só tem uma. Então, quando você fala a verdade, você nunca vai se contradizer, porque a verdade foi segunda com fulano. Pronto. Você pode me perguntar 500 mil vezes, foi na segunda e foi com fulano. Não vai mudar, você não tem que ficar pensando porque uma mentira puxa outra. Aqui no versículo 25, e disse-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Veja bem, ele correu atrás de Naamã, mentiu para Naamã. Aí quando voltou para casa, Eliseu falou, você vem de onde? Eu não vim de canto nenhum. Mentiu de novo. Entendeu? Você mente uma vez, você mente duas. Você mente duas, você mente três, você mente quatro. Você não vai parar de mentir. E você não vai nem lembrar mais qual foi a mentira que você contou para quem. Então, desonestidade é irmã da mentira. Olha o que Jesus falou, bem interessante, em João 8,44. Falando sobre o diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Quando ele fala, é mentiroso. Sempre que a gente mente, entenda isso. Quando nós mentimos, quando alguém mente, aquela pessoa está glorificando Satanás. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Nós estamos propagando, promovendo, engrandecendo, exaltando a obra do diabo. Por quê? Porque mentira é o que é próprio dele. Não é isso que Jesus falou aqui? Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando alguém mente, está de fato louvando, glorificando o diabo. Por isso que não tem mentirinha pequena. O diabo não é o pai da mentira grande. Ele é o pai da mentira. Grande, pequena, média, não interessa. Toda mentira. Mas o que é mentira? É o que não é verdade. Não interessa o que é. Não interessa a consequência de falar a verdade ou mentir. Verdade é verdade e mentira é mentira. Deus é o Deus da verdade. Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós falamos a verdade, estamos exaltando e honrando o Deus da verdade. Quando nós mentimos, estamos louvando e exaltando o pai da mentira, o diabo. Simples. Então não tem mentirinha inocente, mentirinha inócua, não tem. Toda mentira é um caso sério, está intrinsecamente ligado com a desonestidade. Versículo 23. A desonestidade sempre vai parecer vantajosa e proveitosa. E disse Naamã, ser servido, tomar 2 talentos. O que quer dizer isso? Bom, Geazi, ele
foi desonesto, pedindo um talento. Ele falou assim, olha, o Eliseu mandou correr atrás de você para dizer que acabou de chegar uma pessoa lá, que é para você dar um talento de prata e 2 mudas de roupa. Naamã falou, que um? Tome 2. Aproveite. Para que um? Leve 2. Ele pediu um, na mentira, recebeu 2. Nossa! Não só eu consegui um talento, eu consegui 2 talentos. Joinha, né? Não tinha nenhum, agora eu tenho 2. Eu só pedi um, tenho 2. Eita, o crime compensa, que desonestidade. A mentira compensa, eita, que maravilha. E ele mandou amarrar, falou assim, faz o seguinte, servos meus, faça aí, amarra aí tudo certinho e você carregue para ele. Ele estava voltando, quando passou perto da casa dele, não, deixa que eu tomo agora. Ele não é doido de entrar na casa com 2 talentos de prata e 2 mãos de roupa, falou, chegou em casa, não, deixa que carrega. Ele foi lá, botou embaixo da cama, escondeu. Toda desonestidade parece que vai lhe trazer vantagem. Você vai contar uma mentira? Não você. Alguém vai contar uma mentira, você vai ser desonesto, vai roubar, vai enganar, trapacear, enfim, não vai devolver a carteira. Alguma coisa alguém vai ganhar. Se desonestidade não apresentasse um ganho imediato, um proveito imediato, ninguém era desonesto. A verdade é que a desonestidade parece que vai dar um ganho. E pode, de fato, dar um lucro, vantagem, mas só parece. Uma miragem. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Tá? Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então tem coisa na vida que a gente vê assim e fala, rapaz, eu acho que é por aqui. Aqui vai ser. Mas se para chegar lá, nessa coisa tão boa, você tem que mentir, roubar, trapacear, enganar, ludibriar, ser desonesto, não vá não, porque parece caminho da vida, mas é de fato caminhos da morte. Ah, pastor, mas Geazi não morreu. Não, ficou leproso. E naquela época, leproso, você tinha que se afastar de todo mundo, se afastar da família, todo mundo, e morar numa colônia de leprosos lá e ver as suas extremidades caindo. Não tinha cura, não tinha tratamento. Onde você andasse, quando alguém chegava perto, você tem que falar, eu sou leproso, fique longe de mim, imundo, imundo, longe de mim. Não podia entrar na cidade, não podia entrar no mercado para comida, dependia do bom favor, da boa vontade das pessoas levar comida para você e dar, você não podia trabalhar. Olha que fim triste Geazi teve. Me diga uma coisa, compensou os talentos de prata? Compensou a mão de roupa? Compensou alguma coisa? Não. Mas enfim. O que mais? A desonestidade sempre vai nos levar além, mais longe do que a gente queria ir. Olha o que fala aqui no versículo 23. E disse Naamã, ser servido, tomar 2 talentos. E instou com ele. Instou. O que quer dizer instou? Instou no dicionário quer dizer insistiu. Ele falou, Naamã, 1 talento de prata, 2 mudas de roupa. Naamã falou, não, leve 2. Por que Naamã insistiu? Porque Geazi falou, não, 1 tá bom. 2 talentos é muita coisa, vai dar na cara. 1 tá bom. E Naamã o quê? Insistiu. E se ele estava insistindo, é porque Geazi não queria levar os 2, queria levar só 1. Não sei se era o imposto de renda, que ia pagar imposto, eu não sei, obviamente não era isso. Mas por algum motivo, Naamã precisou insistir. Insistir para ele levar os 2. E ele levou os 2. Em outras palavras, ele só queria 1. A sua desonestidade queria 1. Mas ele acabou levando 2. E ele imaginou assim, eu vou levar aqui na baixa. Não, senhor. Servos, carregue. Aqui fala que foram na frente deles. Já pensou? O aperreio na cabeça de Geazi? Misericórdia. E se Eliseu olhar pela janela? E se alguém me ver? E se eu entrar uma foto, botar no Facebook, no Twitter? Como é que... Claro, não tinha isso naquela época, eu entendo, mas foi além. A desonestidade, aliás, como qualquer pecado, sempre vai nos levar além. Um grande pregador chamado Bob Jones, ele está no céu já, morreu faz tempo, mas ele
dizia a seguinte frase. Ele falou, o pecado vai lhe custar mais caro do que você queria pagar. Vai te levar mais longe do que você queria ir. E vai lhe deter mais tempo do que você queria ficar. E é verdade. Qualquer pecado fala assim, rapaz, vá lá, dê um pulinho e volte. É rápido. Você vai lá, faz aquilo, acabou, volta, acabou, e está zerado. Mas nunca você vai ler. Não. Você vai ficar mais tempo. A consequência vai ser maior do que você pensava, que você imaginava. Você não vai dar um pulinho e voltar, você vai ficar lá e vai além. Desonestidade, que é um aglomerado de pecados, não é nada diferente. Ela sempre vai levar eu, você ou quem seja mais longe. Vai sempre puxar, vai sempre custar mais caro do que a gente queria. Tá? Então, como eu falei no começo, você não pode escolher ser desonesto nessa área. Não, eu sou desonesto nas provas da escola, sabe? Eu trapaceio, levo cola, mas só na prova. Pois é. Quando for trabalhar, vai ser desonesto no trabalho. Quando casar, vai ser desonesto em casa. Quando for comerciante, vai ser desonesto no comércio. Vai dar troco errado, usar peso errado, vender produto como novo sendo usado. Sabe o que é isso? Começou lá atrás, com uma coisinha. É só uma cora na escola. Tem nada a ver. Tem nada a ver? Você que pensa que tem nada a ver. Então, tenha cuidado. Honestidade é algo que a gente precisa aprender e cultivar. E começa em casa. Por isso, quem tem filho, se o filho está colando para tirar nota boa, não faça vista grossa. Eu não vou dizer o que você deve fazer, porque eu não sou pai e mãe de filho de ninguém. Mas não faça, eu vou fingir que eu não vi. Ou pior, meu filho, faça uma cola, porque quando eu estava na escola, eu fazia assim. Ah, então você está ensinando o seu filho a ser desonesto. Então não ensina, não permita. Por quê? Porque daquela colinha besta na prova de matemática na escola, grandes e piores coisas virão. E aí vai ter muita gente, todo mundo na cabeça, ai, como que chegou aí? Sabe como chegou isso? Foi lá atrás. Ó. Então, leva muito além. Honestidade, quanto antes é aprendido, melhor. E na escola, eles não ensinam honestidade. Não ensinam. Ah, pastor, mas na igreja ensina. Na igreja ensina. Só que a igreja é quantas vezes por semana? 1, 2, 3? Quantas horas nossos filhos passam na igreja por semana? Está em casa. Tem que aprender isso em casa. Não é na escola, não é na faculdade, não é na igreja. A igreja ensina, tudo bem, deve ensinar. E aí da igreja que não ensina. Mas entenda, a igreja não cria filho de ninguém. Tá? A gente vem para a igreja e passa algumas horas por semana. Agora, nas nossas casas, por isso tem que cuidar na escola. Quantas horas nossos filhos passam na escola? Muitas. Então, às vezes, a gente tem que ir em casa ensinar e desaprender o que eles aprenderam na escola. Entendeu? Na escola, por exemplo, vamos dizer que o homem veio do macaco. Talvez a tua mãe, a tua avó veio do macaco. A minha mãe, minha avó não veio do macaco, não. Eu e todo ser humano foi criado à imagem de Deus. Tá? Maravilhosamente criado. Então você tem que combater isso. Tá? A partir daí. Enfim. O que mais? Desonestidade nos cega. Deixa a gente, não fisicamente, literalmente, mas olha aqui o versículo 26. Isso é Eliseu dando bronca em Geazi, o seu servo. Era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, e servos e servas. Você vê a pergunta, é uma pergunta retórica. Ele está fazendo uma pergunta, mas ele não quer uma resposta. Ele só está dizendo, essa não era a hora. Isso não é época, essa não é a ocasião. Entendeu? Você está doido? O cara vem aqui, eu nem falo com ele, mando lá, a gente fez tudo isso, ele ficou impressionado, foi embora, quis levar da terra. Há pessoas que até dizem que Naamã foi salvo. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou seja, fizemos tudo isso. Jesus falou o quê? De graça receberes e graças deis. Eu não curei ele. Aí tu vai atrás deles para receber
Isso é hora, isso é época. Ou seja, Geazi estava cego à ocasião. Isso é lá a hora de você fazer isso. A pessoa desonesta não vai reconhecer ou respeitar a ocasião nenhuma. Uma senhorinha aqui ficou viúva, está lá, triste, chorando, desamparada, seu esposo morreu. Ele que cuidava das coisas, dos negócios, e ela não entende. Aí ela está lá, sofrida. Aí chega um espertinho. Acontece muito isso. Deixa eu ajudar a senhora. Se bobear, rouba tudo que ela tem, passa tudo pro nome dele, segue a conta dela. Você não tem noção? Você está cego? Uns 2, 3 anos atrás, eu fui no banco tirar dinheiro no caixa. Aí na minha frente tinha um casal. Dava para ver que era do interior, do jeito que estavam vestidos, se portando. Nada de errado com isso. Estavam apanhando da máquina. Era um sábado, não tinha ninguém lá do banco para ajudar, né? Aí eles disseram, moço, você me ajuda aqui? Eu falei, pois não? Está tentando tirar dinheiro e a gente não está sabendo como. Como é que faz aqui? Eu falei, não, bota seu cartão, agora deixa aí. Aqui está dizendo, coloque sua senha. Colocou a senha? Coloquei. Tá, agora faça assim. Se eu fosse esperto no mau sentido. Não, deixa aqui, vem aqui. Eu descobri a senha, de algum modo enrolava, ficava com o cartão, limpava. Sabe o que é isso? Alguém que é desonesto e não entende. Casalzinho, pessoas do interior, humildes, não eram ricos. Aí eu vou aproveitar, ao aproveitar, isso deve ser de Deus. Até isso o desonesto faz. Isso é um presente dos céus, vou aproveitar e vou rapar aqui, vou fazer um rapa hoje. Sabe o que é isso? A desonestidade nos cega. Rouba até pirulito de criança e justifica. Por quê? Porque está cego à ocasião. Não interessa a dor, o sofrimento, não interessa. Por quê? Porque a desonestidade nos cega. Nos cega as consequências para nós e para os outros. Pois é. Desonestidade não compensa. 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Pronto. A pergunta era, a desonestidade compensa? A resposta é não. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Não só fisicamente, não só espiritualmente, mas a morte de tudo. Morte dos seus relacionamentos, da sua família, da sua carreira, do seu trabalho, das suas amizades, tudo. Tudo morre com o pecado. Tudo. Qualquer coisa morre. Lembrando que desonestidade é um balaio de pecado. Que agrava muito mais a coisa. Todo lucro, todo ganho, toda vantagem acaba não servindo de nada. Escorre pelas mãos assim. E eu já vi isso vez após vez, após vez, após vez. A pessoa pode até roubar, e tem bilhões e bilhões e trilhões e zilhões, mas nada serve. E muitas vezes tem, mas escorre como areia pelas mãos. Rapaz, não ficou nada, não ficou nada. Por quê? Porque a desonestidade não compensa. E para terminar, a desonestidade não só nos afeta, mas como nós lemos aqui, a lepra de Naamã se pegará a ti. Tome Naamã, mentiu, foi desonesto, tome, vai ficar leproso. Mas não para aí. A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Os filhos, os netos, os bisnetos, tudinho iam ter o quê? Lepra. Pastor, o que foi que eles fizeram? São inocentes. São inocentes, não fizeram nada. Mas desde quando o pecado que vem do diabo é honesto ou justo? Ah, porque Deus fala, o salário do pecado é a morte. Deus não é o culpado é o pecador. Eu vou ler aqui como a nossa desonestidade afeta nossos filhos, netos e assim por diante. Êxodo 34, versículo 7. Deus falando
sobre ele mesmo, que guarda a beneficência em milhares, ou seja, a bondade, ele vai fazer o bem, milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e ao culpado não tem por inocente, ao culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Muita gente, tem muita igreja por aí que fala, isto aqui estou falando de maldição familiar. Não, não está falando de maldição familiar. Não está falando isso. Está dizendo o quê? Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, os filhos dos filhos. O que quer dizer visita a iniquidade? Bom, primeira coisa, o que é uma visita? Visita é eu entrar na sua casa, sentar, tomar um café, um suco, conversar, blá, 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 visitei, e tchau, vou embora. Isso é uma visita. Outra coisa, eu chegar na sua casa de mala e cuia na mão. É onde mesmo que vou dormir? Agora vou morar aqui. Isso é visita? Não. Isso é folga. Então, veja bem, então aqui não está dizendo que a geração eles vão ser amaldiçoados com os pecados dos pais. Não é isso. O problema não é o que o texto está dizendo. Visita. O que quer dizer isso? Quer dizer, os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas propensidades que nós não lidamos, elas vão ser visitadas. Vou dar um exemplo. Eu não tenho problema com bebida, tá? Mas se eu tivesse problema com bebida, provavelmente os meus filhos teriam problema com bebida. Não quer dizer que eles vão ser alcoólatras, mas eles vão ter problema. Eu mesmo, você pode botar uma garrafa do que for aqui. Francamente, eu não tenho nenhum problema em abrir ela e jogar. Eu não penso duas vezes. Tem muito crente que não bebe desde que se converteu. E muito bem fazem. Mas se você botar uma garrafa de sei lá o que for, uma lata, e falar, abre e derrame. Tá, vou derramar. No chão. Não é derramar na sua goela abaixo, não. Por quê? Ele tem uma propensidade para aquilo, uma fraqueza para aquilo. É pecado ter fraqueza? Não. É pecado você sucumbir para a fraqueza. Como é que é? Visitar a iniquidade dos pais sobre os filhos é isso. Se a gente não lidar com aquilo, se a gente lidar, tratar, controlar, dominar aquele pecado, a gente resolver aquele problema, então aquilo não vai passar para os nossos filhos. Mas se eu... É besteira. Você não trata daquilo, olha a herança que nós vamos deixar. As nossas fraquezas e propensidades. Ou seja, se eu sou desonesto, meus filhos vão ter uma propensidade a serem desonestos. Fora a propensidade, tem outra coisa. Os meus filhos vão ver eu sendo desonesto. E vão aprender vendo eu ser desonesto. Papai e mamãe mente, enrola, mente. Coisa simples. O telefone toca. Mãe, é para você. Fala que eu não estou. Amanhã tu tá. Sua mãe está aí. Fala que eu não estou. Ela não está, não. Quer dizer, você forçou o seu filho a mentir. E se ele disser, ela está aqui, manhinha, leva uma pisa. Por quê? Porque falou a verdade. Então você está promovendo o pecado e castigando. Não estou dizendo que ninguém aqui faz isso. Eu acho, não sei. Alguém faz isso? Não. Mas então, como é que você acha que nossos filhos vão ser aprendendo com a gente? Até a terceira e a quarta geração. Gente, é muita gente. É neto, bisneto, tataraneto e tataratataraneto. Na verdade, você nem vai conhecer a quarta geração depois de você, talvez a terceira. Nem todos conhecem a segunda. Eu conheço meus netos. Eu não sei se vou conhecer meus bisnetos. Eu não sei. Isso depende de N fatores. Um, eu estar vivo. Dois, eles ter tido filhos. Você é bisneto. Agora, tataraneto e tataraneto, ou seja, são pessoas que nem conheceram o tataravô. Vão estar pagando o pato. Não estou carregando um fardo, uma carga deixada por alguém lá atrás. Não é triste isso? Pois é. Isso é sobre qualquer pecado.
E desonestidade é um balaio de pecado. Mentira é mentira, roubar é roubar, enganar é enganar. Agora, desonestidade é os 3 e outros mais. Então, não. A desonestidade não compensa. Então, sejamos honestos. Vamos continuar sendo honestos. Não estou dizendo que alguém aqui é desonesto. Eu não sei. Eu sei de eu. Tá? Então, vamos continuar honestos. Não vamos cair na tentação do diabo, da carne, do mundo. E eu vou terminar com isso. Quanto mais honesto, tanto na intensidade quanto na frequência, quanto mais honesto nós somos, mais fácil é ser e continuar sendo honesto. E quanto mais desonesto nós somos, mais fácil é ser desonesto e passar a ser honesto. Lembrando que a mentira puxa a outra. Pois é. Quem é desonesto aqui, acaba sendo desonesto ali. Aí para você quebrar o ciclo, então a melhor coisa, o quanto antes, de agora em diante, eu vou ser honesto.